e tem sido, assim, de muita reflexão. Você sabe que quando a gente começa a fazer um estudo mais mais condensado, melhor dizendo, desses temas que a gente está fazendo, diante de algumas ações que saíam meio que no automático, a gente dá uma refletida. Opa, esses dias mesmo tratou sobre isso, né? E a tendência é essa mesmo, é a gente ter gravado no coração, para que quando vierem aqueles momentos, meteu a mão no gatilho e já falou o que não tinha que falar, fez o que não tinha que fazer, a gente ponderar nisso. O capítulo 10 de Provérbios, que é o texto de hoje, ele vai nos falar, na continuação, sobre as consequências de andar na sabedoria e as consequências de andar na impiedade. O verso 1 que nós vamos ler, ele vai falar muito sobre as nossas atitudes neste mundo. Não é depois deste mundo. São atitudes aqui, cujas quais nós temos que nos estabelecer e saber que toda ação há uma reação. Repete comigo, toda ação há uma reação. Se você, num período de inverno, abrir o chuveiro no frio e entrar com tudo, vai ter uma reação no seu corpo, eu acredito. Não é? Alguns vão dar um gritinho meio esquisito, outros não sei o quê, porque há uma reação, a água gelada ali. Andar na palavra, buscar sabedoria, começa o verso 1 dizendo assim, os provérbios de Salomão. O filho sábio alegra seu pai, o filho tolo entristece sua mãe. Repetindo, o filho sábio alegra o seu pai, o filho tolo entristece sua mãe. Ação e reação. Eu sempre aprendi que não é bom para a vida fazer pai e mãe chorar. Aliás, a Bíblia diz que o primeiro mandamento com promessa é honra. Então, o filho que é sábio, que é inteligente, ele vai honrar os seus pais. Ele vai respeitar os seus pais. E esse respeitar, honrar, não tem a ver com concordar com erros. Não tem a ver com apoiar comportamentos pecaminosos. Não tem a ver que assinar embaixo em cima de atos antibíblicos. Não é isso. Aqui é um princípio que está dizendo sobre o filho que recusa a andar no ensinamento de Deus. E que os filhos que honram o pai, como no caso Salomão está ensinando, ele diz que este filho que recebe o ensinamento, para ele, filho, é bênção, e para o seu pai também é alegria. Eu disse aqui esses dias de um pastor amigo nosso, que foi na formatura de um filho seu essa semana em medicina. Que luta que esse meu amigo passou, e ainda está passando, para conseguir formar o filho nesta faculdade. Porque não tendo recursos, se desdobrou, não foi nem nos 30, foi nos 120. Mas olha que coisa que é ação e reação. Se aquele filho que escuta o conselho do pai e da mãe, os conselhos de vida para a vida, o antônimo também é forte. O filho tolo traz tristeza para a mãe e para o pai. E aqui não é só achar que traz tristeza, pronto e acabou. Não é isso. As nossas atitudes nos afetam. Isso é o ensinamento. Mas afetam também os outros. Então, quando um filho é tolo, quando falta sabedoria, ele não está trazendo o problema só para ele. Se você perguntar para todo pai e para toda mãe agora aqui, como é que ele fica, quais são as emoções que brotam quando a tolice de alguns ela vem aflorar, você percebe que uma família inteira chora, uma família sofre,
por causa de um. Então, o que Salomão está dizendo, primeira verdade para nós. E eu quero trazer aqui também um alerta. Os meus erros, no contexto de falta de sabedoria, não afetam só a mim, afetam a Fernanda. Machucam ela. E vice-versa. A minha falta de sabedoria para com a igreja não afeta o ministério pastoral do Kleber Flauzino apenas. Afeta vocês. Por isso que atos precisam serem pensados. Palavras precisam ser pensadas. Porque o efeito do que nós fizermos é certo que vai ter considerações posteriores. Então, uma briga num bar de um marido que se machuca, vai ter consequências para a pessoa? Vai. Mas vai ter consequência para a esposa, vai ter consequência para os filhos. Uma palavra mal proferida numa reunião familiar pode trazer rompimento de relacionamentos? Pode. Mas não é que eu vou afetar e não vou mais na casa do meu cunhado, na casa da minha cunhada. Eu não sou sozinho. Eu vou afetar a outra parte. Então, nossas palavras e as nossas atitudes precisam serem meditadas e serem consideradas, que toda ação gera reação. Mas trazendo aqui para o campo educacional, veja que a alegria do pai é ver um filho que anda em honra. Automaticamente o pai é honrado. Mas ao contrário, quantas das vezes os atos de tolice fazem mães e pais sofrerem e chorarem. O conselho de Salomão é esse: filho, na linguagem nossa, presta atenção no que você vai fazer, presta atenção nas suas palavras, porque o que você fizer de bom vai trazer alegria, vai trazer honra, mas se você optar pelo caminho da desobediência, você vai trazer consequências e vai fazer a gente sofrer. Agora, não é só porque vai nos fazer sofrer, é que a pessoa também vai colher consequências disso. Não é à toa que a gente olha nos mandamentos que o Senhor fala nos 10, e a gente encontra o primeiro deles, que está condicionado, tem uma causa mediante ao que você fizer. Honra, se você honra pai, se você honra mãe, você vai ter os teus dias prolongados. Esse é fato. Outra coisa que esse versículo quer nos dizer, que filhos são abençoados quando eles honram os pais. Isso é um mandamento de Deus, conforme nós acabamos de falar, nos 10 mandamentos do Senhor. Existe bênção quando os filhos ouvem. Mas o contrário também é certo. Enquanto nossos filhos moram dentro da nossa casa, muitas das vezes eles vão fazer da regra da disciplina por obrigação. Mas depois que eles ficarem maior, for tocar a sua vida longe, a consequência é deles. Mas isso não quer dizer que não vai trazer para nós algum tipo de aborrecimento. A palavra de Deus é ministrada aqui como nessa noite. Quantos filhos estarão dispostos a obedecer? Daqui a alguns anos, talvez a gente olhe para trás, comparando a palavra que foi proferida agora e as consequências de que algumas pessoas estão vivendo hoje, a gente vai dizer, olha, puxa vida, não trouxe a sabedoria para a vida. E é isso que nós vamos ver nos próximos versos, que tem um peso tão grande quando fala de comportamento de tolo. Então, o conselho primeiro aqui de Salomão é: escute. Nem sempre os conselhos dos nossos pais desceram gostoso no nosso coração. Quem aqui já discordou quando era criança do que o pai e a mãe falou, levanta a mão. Unanimidade. Atenção, papai e mamãe que está aqui, você já foi um dia causador de muita coisa aí. Mas ainda bem que o sangue de Jesus nos purifica de todo mal e todo pecado. Tudo que você pensou contra nós pais, o Senhor Jesus já cuidou da gente, viu? Não vai pegar. E a nossa palavra é uma só: tu vai ser pai, tu vai ser mãe,
aí nós vamos estar sentados e aí nós vamos fazer dos nossos netos o que a gente quiser. Não é? Versos de 2 a 5, a justiça e a impiedade. Diz assim: as riquezas de origem desonesta, isso é um conselho de um pai, não tem valor duradouro, mas uma vida justa livra da morte. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas se recusa a satisfazer o desejo dos perversos. O preguiçoso logo empobrece, mas os que trabalham com dedicação enriquecem. O jovem sábio faz a colheita no verão, mas o que dorme durante a colheita é uma vergonha. O que está falando desses versos que nós lemos agora aqui? Que as regras que predominam hoje no mundo é a regra de que leve vantagem em tudo. Era uma coisa apenas muito ruim de falar isso, mas parece que cabia aos brasileiros, né? E outro dia a gente falou sobre isso numa classe de escola bíblica dominical, o quanto aí fora alguns exemplos brasileiros foram ruins. Mas olha o que a palavra está nos mostrando. Ela vai na contramão do mundo. Porque na contramão do mundo é o seguinte: você não precisa trabalhar, alguém vai trabalhar por você. Se alguém esquecer a carteira, deu mole. Tem uma frase aí que alguém disse, que essa frase ela é ilegal, imoral, antibíblica e é criminosa. Achado não é? Ah, vai nessa. Vai nessa. Pode ser sim. Então alguém esquece uma carteira, esquece um celular, alguém vai dizer: o mundo é dos espertos, os otários é que se virem. Desculpa falar esse termo, mas veja o que Salomão está ensinando para o seu filho. Esse enriquecimento não te trará bênção no futuro. Deus não abençoa o enriquecimento fruto de impiedade. Pare para pensar em alguém que furta o carro de outra pessoa que não tem seguro, e esta pessoa usa o carro para levar o pai, a mãe, um parente para fazer hemodiálise 3 vezes por semana. Você acha que as peças desse carro, que se porventura forem desmontados, o carro for desmontado e as peças forem vendidas separadas, para alguém ter lucro, em sã consciência, você acha que essa peça que foi comprado por um valor mais barato vai ser bênção para a sua vida? Não vai, porque Deus está olhando. A igreja entendeu? Diga amém. Eu recebi uma proposta para comprar uma TV de 50 polegadas que custa 2.000 e o cara está vendendo por R$300. Por que ele está vendendo por R$300 uma televisão que custa R$2.500 no meu exemplo? Tem alguma coisa errada. Alguém, de alguma maneira, está tendo prejuízo. No meu exemplo, casando com o texto, Salomão está dizendo para o seu filho não acumular tesouros com impiedade. Então, alguém esquece no vestiário do clube, da academia, um celular, um agasalho, um calçado. Eu me apodero daquilo. Pode ser a bolsa dos sonhos que você quis ter. Talvez com o seu salário você não poderia comprar, mas aquela bolsa, ela cai exatamente no enriquecimento da impiedade. Pode ter certeza, Salomão está dizendo aqui na palavra que isto é combustível para destruição. Vai chegar consequência. Então veja bem, eu compro um celular, a turma que gosta, né, de comprar as coisas
que tem tudo para já saber que é ilegal. Não é? A turma dos iPhone. Nem sei mais que de iPhone que está. Se é o... Ó, aí, viu? 15. Aí, quanto custa hoje um 15? Sabe sim. Vamos dizer que custe hoje 9 mil, 12 mil, 14 mil, 14, 15. Você daria isso? 14, 15 mil um aparelho. Irmãos, com 14, 15 mil eu quito o carro. Eu quito o carro. Eu compro o sofá lá em casa que precisa trocar. Pastor, é porque o senhor não tem. Não, é mesmo se eu tivesse, eu não faria. Isso é só eu. Mas digamos que um iPhone da vida, não vou nem falar na técnica para descobrir, mas num desvio de carga, vem parar na sua mão um aparelho de 15 mil reais para você comprar ele por R$1.000. É errado, é criminoso, é imoral, não faz parte da vida do cristão. Imagine a polícia batendo na porta da sua casa amanhã com mandado de busca e apreensão dizendo: aqui mora fulano de tal, sim. Nós temos uma declaração que o ladrão foi pego e vendeu para o João, que vendeu para o Pedro, que vendeu para o Carlos o aparelho que está na sua casa. Não, comigo não está, não cai nessa, porque eu já fui buscar aparelho na casa dos outros, que o próprio sistema identifica onde está. E a pessoa passou uma vergonha danada, porque nem a esposa sabia. Ele chegou em casa e contou uma história, e depois a casa caiu, e ficou ruim para ele, e respondeu. O que Salomão está dizendo para um filho: não acumule tesouros com impiedade, porque isso é trazer combustível de destruição. Os seus bens, que são adquiridos com fruto de impiedade, vão servir para a fogueira que vai te queimar, ou seja, que vai te destruir. Mas não é só isso. É tudo aquilo que vem de uma maneira de impiedade. É tirar vantagem, é querer crescer na vida, é derrubar pessoas para se promover, para ganhar um cargo, e etc. e tal. Deus não trabalha com a injustiça, Deus trabalha com a justiça. Ele está dizendo que é melhor um pobre íntegro do que um rico desonesto. Em matéria disso, nós somos campeão do mundo. Nós somos campeão em escândalos nos nossos governos. O mundo inteiro assistiu o que foi vergonha internacional de pessoas envolvidas em escândalo. Por mais que queiram anular, por mais que queira, ficou provado, aconteceu, roubou, fez. Não deve ser muito confortável para os parentes de algumas pessoas entrar em algum shopping, ir para algumas escolas, ir para algumas academias e dizer assim: eu sei porque você tem isso. E outra coisa, o escárnio que isso aconteceu. O que Salomão está dizendo é que Deus cuida dos justos. Mas tem uma coisa aqui, gente, que o texto que você deve ter percebido. Deus, na sua justiça, não prospera preguiçoso. Diga glória a Deus. Isso é muito bom, eu acho fantástico. Você já imaginou eu levantar cedo, trabalhar, você, orar, buscar o Senhor, dedicar, aí o que não faz nada ganha igual? Injusto. Então eu fico em casa reclamando da vida, esperando o trabalho bater na porta da minha casa, não estudo, não projeto a minha vida, não construo, mas eu quero ser abençoado. Não existe isso na Bíblia. O que o texto está nos dizendo é que Deus abençoa aqueles, olha o que o texto diz: Deus abençoa aqueles que trabalham. Não tem como, Deus não vai satisfazer os desejos dos perversos. E a preguiça é a mãe da miséria. Repete comigo: a preguiça é a mãe da miséria. Então quem está do seu lado fala: você conhece essa mulher? Conhece a dona Miséria? Pois é.
Preguiça. Se você não cuidar da sua casa, quem que vai cuidar? Se você não pensar no futuro, quem vai pensar? Olha o conselho de um pai. E nós estamos dizendo, desde o início, que o livro de Provérbios, ele trata de um assunto, no verso seguinte ele já trata de outro assunto. Agora ele está dizendo sobre preguiça. Ele estava dizendo do 2 em diante sobre acumular riquezas, no sentido de coisas ilícitas. E aí na concordância ele diz, não fique com essa conversa de ser preguiçoso, achando que na desonestidade você vai crescer, que não vai. Quem vai por esse caminho vai viver na miséria. E mais cedo ou mais tarde, você sabe que a conta chega. Pessoas indisciplinadas com a vida, preguiçosas, displicentes, que querem ter vantagem em tudo, em cima de desonestidade, nunca vão crescer. Irmãos, isso é um fato. A gente precisa tomar até cuidado com isso, para que de repente a gente não esteja entrando nesse campo para a nossa vida. Versos 6 e 7. Aqui é um contraste. Veja bem, o justo é coberto de bênçãos, mas as palavras dos perversos ocultam violência. O justo deixa boas lembranças, mas o nome dos perversos apodrece. É mais ou menos assim, fulano morreu, misericórdia. Que pessoa bacana, meu Deus do céu. Gente fina demais. Não fala um negócio desse, mas não fala. Menino do céu. Conversei com ele ontem. Aí falaram, você não sabe da última. Qual que é? Fulano também morreu. Já foi tarde. Esse aí demorou para ir. O nome do perverso apodrece. A gente pode falar assim, mas depois que morrer vale o quê? Pense na sua descendência. Pense no legado que vai deixar. É isso que Salomão está dizendo, que quando o justo, ele anda debaixo da sabedoria, o próprio Deus o cobre de bênção. Do fundo do coração. Tem gente que vai entender a pergunta que eu vou fazer agora e vai responder com inteligência. Quem aqui hoje sabe que você está vivendo bênçãos de Deus se comparado com muitas pessoas que você conhece? Levante sua mão. Pois é, irmãos. Tem gente que não anda debaixo das palavras de Deus, não tem como viver. Não tem como ganhar. Não tem como ser. Não tem como receber. Há um contraste. Luz e treva são contraste. Deus está dizendo na palavra que o justo é coberto de bênção. Não tem coisas que você não entende. As pessoas olham e falam para você assim, para mim já falaram isso. Como que você conseguiu isso? Adianta explicar? Mas o que os críticos preferem falar? Sei não, hein? Esquisito isso aí. É uma das coisas que fala. Mas uma das coisas que eu faço questão de pontuar, eu falo, você é leal com Deus? Você anda, paga o preço com Deus? Por que Deus não abençoaria quem é justo? E aqui o texto está nos dizendo que enquanto o justo vai deixar uma lembrança boa, o nome dos perversos vai apodrecer. Existem alguns personagens da nossa geração que a gente, quando fala o nome deles, só falta fazer o sinal da cruz, como diz o outro. Ou como diz o caipira, crendospade, não é? Não, nem toca nesse nome para mim. Aqui, quando nós olhamos esse texto, a gente vê que há uma natureza de justiça e de decadência. E não tem como não dizer isso, irmãos. Às vezes, as pessoas acham que a pele do rostinho dela vai ficar esticada para sempre. Que ela vai ter saúde para sempre. E que a sua não observância de sabedoria agora vai trazer consequência lá na frente. Às vezes, eu e a Fernanda, a gente pensa e a gente fala, isso é um caminho que é inevitável. É só questão de tempo para chegar à colheita. Porque é bíblico, você está vendo a Bíblia. Há uma decadência quem anda
debaixo da falta de sabedoria. O texto está dizendo que o justo é abençoado, não porque ele corre atrás das bênçãos, mas porque o abençoador conhece ele e vai lhe abençoar. Está escrito lá no livro de Deuteronômio: essas bênçãos virão sobre ti. Agora, olha o conselho de Salomão nesses versos. Aquele que destrói sua honra por causa do dinheiro, vai ter o seu nome e o nome da sua família manchado por vergonha. É o caso de gente que, através de vantagens indevidas, do crime, de roubo, de corrupção, para ter um tipo de vantagem, ele pega a honra dele, joga no lixo e ainda vai trazer não só para ele, como também para a sua família. Posso dizer aos irmãos que é uma experiência muito ruim. Eu já estive do outro lado, cumprindo o mandado de busca e apreensão, e como é ruim quando o pai e a mãe não estão nem sabendo que aquele negócio estava dentro de casa. A esposa não sabia que estava guardado dentro de casa, no forro, na laje, coisas que eram produto de ilicitude. Sai no jornal, os vizinhos comentam. É isso que Salomão está dando conselho para o seu filho. E ele diz que a memória do justo é abençoada. Mesmo depois da morte é abençoado. Na nossa infância, muitos aqui conheceram famílias boas. E que quando você cita o nome deles, fala: lembro, fulano de tal. Sim, não, gente boa. Eu me lembro de um senhor que morava em frente à minha casa, estava aí na casa dos meus 7 para 14 anos de idade, que ele era uma família muito simples, 11 filhos, e eles faziam culto doméstico em casa, uma vez por semana. E eles, olha que interessante, eles chamavam a gente, os vizinhos, os meninos, o pai e a mãe, para participar do culto doméstico com eles lá. E muitas das vezes a gente ia para esses cultos, uma família simples, moravam nos cômodos pequenos, terminava o culto, sempre tinha uma limonada, sempre tinha um suquinho, você já viu, né? Aí a gente gosta. Mas o tempo passou, e se eu chegar hoje na rua, onde eu morei, aqui em São José dos Campos, na rua Escórpios, e perguntar pela família do seu Pedro Narciso, todo mundo, sei quem é. Todo mundo vai saber, pelo legado que ele deixou. Mas existem alguns nomes que a gente não pode nem mencionar, porque fala: pelo amor de Deus, foi nocivo. Esse é um conselho de um pai para um filho. Cuidado com as coisas que você anda fazendo na vida, porque estas coisas poderão trazer para você um desdobramento lá na frente, em que toda a família pode pagar a conta. Verso 8, a boca do insensato, diz o verso 8, o sábio recebe os mandamentos de bom grado, mas as palavras do insensato causam ruína. O que esse texto quer nos dizer, irmão? Você percebe que pessoas tolas, elas vivem de fazer barulho? Elas vivem de fazer barulho. Rejeita a instrução, rejeita a sabedoria, rejeita o aconselhamento. E a tolice geralmente é feita, a sua manifestação em confusão, em contenda, em brigas. Dá para trazer um raio-x tranquilo sobre isso. Mas olha, já a sabedoria se contrasta com essa questão de gente que não tem o coração aberto para a sabedoria, gente que é tola. Por quê? Uma pessoa sábia, você pode chamar a atenção dela. Ela não vai resmungar, não vai bater boca. Pode até não entender no primeiro momento, mas ela vai pensar antes de responder. Ela vai considerar. Mas gente tola, você vai falar, já começa a bate-boca, você não manda em mim, quem é você para falar? E o que é pior, alguns ainda querem falar: o teu passado te condena, você não tem moral para falar de mim.
Gente tola é assim. Daí vem um outro provérbio, que eu não sei se é brasileiro ou de onde vem, que se conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia. Isso é meio errado, porque às vezes a gente vai dar um conselho para a pessoa, não é? Não é porque a gente quer ter vantagem com isso. É porque às vezes você já passou por esse caminho. Às vezes, quando eu converso com os moços da igreja, e eu falo, presta atenção, vigia na terra que no céu não precisa, rapaz. Esse caminho é um caminho perigoso. Se tem sabedoria para ouvir, é o pastor que está falando. É meu pai que está falando. Preciso pensar no que está falando. Mas olha o que o texto fala. Repetir o verso 8 para você. Olha bem, que coisa interessante. O sábio recebe os mandamentos de bom grado, mas as palavras do insensato causam ruína. Não adianta, irmão, você vai falar, vai ter coisa, vai ser bate-boca, porque ele vai dizer que ele é que sabe e etc. O texto está nos dizendo que o que sabe menos grita mais alto, enquanto que o que sabe mais, ele se cala para aprender mais. Isso é interessante. Às vezes, numa mesma família, filhos do mesmo pai e mesma mãe, alguns filhos aceitam a repreensão. E lá na frente nós vamos ver que vai ter resultado. Outros você tratou com esse aqui do mesmo jeito, e falou com esse aqui, bateu boca, bateu a porta, quem é você? Levanta da mesa, essas coisas todas aí que você já sabe. O texto está nos dizendo que este é o grito do insensato. E lembrando, é um conselho de um pai para um filho, dizendo, olha, presta atenção. Pessoas inteligentes são aqueles que buscam a sabedoria. Mas o tolo, ele faz barulho quando ele é repreendido. Não quero saber. Não piso mais. Estou fora. Querido, o único que vai sair prejudicado, se aplicar isso aqui a uma família, óbvio que a família vai sofrer. Mas deixa eu trazer isso para o campo congregacional. Quantas vezes as notícias ruins chegam primeiro que as notícias boas? De consequências de comportamentos que foram tomados em cima de tolice. Olha como é, irmãos. É por isso que eu falo e reafirmo como pastor. Tem gente que eu posso chamar a atenção dele, ele vai entender. Ele não resmunga, ele não critica, não fala, ele vai entender. Não é porque a gente não gosta, não quer. É uma coisa, sabe, para crescimento. Outros eu não posso. Outros se inflamam. Já viu a galinha choca quando você vai mexer no ovo? Já vai dar, parece uma cobra nájua. Já vai dar. Está pensando que você é quem? O texto está dizendo que as pessoas que amam a sabedoria, elas não fazem barulho quando são ensinadas. Mas o tolo grita, os seus gestos fazem barulho. E aí o texto fala que esse tipo de gente tem um só destino. Verso 9 está falando que a integridade é o melhor seguro para a vida. Quem anda em integridade anda com segurança, mas quem segue caminhos tortuosos será exposto. O melhor seguro de vida que alguém pode ter para a sua vida é andar com integridade. Eu fiz essa pergunta aqui outro dia. Você tem medo se um oficial de justiça bater na porta da sua casa e intimar você? Tem medo? Não. Mas tem gente que olha pelo vitrô e fica quietinho, fala que tem ninguém em casa. Quieto, Adamastor. Não vamos ganhar prazo no processo. O advogado falou que é prazo. Por quê? Porque não anda na integridade. Gente que não anda na integridade não tem seguro de vida. É interessante, né, como a Bíblia fala até de seguro, né? Talvez você nunca reparou nisso. E quer uma coisa? Aqui você não tem ainda que cumprir algumas condições do seguro. Aquela que você tem que esperar o prazo correr. Não, aqui é assim, você recebe a palavra, você vive a palavra, você ganha proteção de Deus para a tua casa, para a tua vida, para os teus negócios, para a tua família.
É interessante, isso é um pai dizendo, olha, quem anda com integridade, anda em segurança. Mas quem segue caminhos tortuosos vai ser exposto. Irmãos, quantas pessoas são envergonhadas e acham que os seus erros nunca vão ser revelados? Está escrito, um dia o teu pecado te achará. E geralmente, esta exposição vem no melhor momento da sua vida. Por isso que quem tem coisas escusas aqui, ó, uma carta escondida, jogue limpo. Porque quem anda na integridade, diz a palavra que vai andar em segurança. Mas aquele que não anda na integridade, diz o texto, que essa pessoa será exposta. Os que vivem na corda bamba da desonestidade, da mentira, nunca dormem em paz. Isso é uma grande realidade, porque quem anda na verdade, meu irmão, não tem problema de manter o que ele viu, manter os fatos. Mas quem vive na mentira, quem vive com coisas erradas na vida, ele sempre vai ficar com o pé atrás. Quer ver uma coisa? Não sei você. Se você receber um telefonema da sua esposa dizendo assim, você está onde? Quando chegar em casa a gente conversa. Meu Deus do céu, o que você já pensa? A cabeça já começa a dar uma... O que eu falei quando saí de casa? Eu não falei nada. Eu não fiz nada, ué. O quê? Aí a boca já dá uma sequidão. Você já começa a pensar... O que é? Você fica assim. Era a mesma coisa da sua mãe falar para você: quando seu pai chegar em casa, nós vamos sentar para conversar. Irmão, já gelou tudo, já deu problema, entendeu? Você começa a pensar, o que descobriu, que parte da história. Mas quem anda em verdade, tranquilo. Eu disse aqui dos homens, mas as mulheres também, viu? Oi. Está onde? Tá bom. Chegar em casa a gente conversa. Tem uma pergunta no ar? Por que vai ter que chegar em casa para conversar? Os mais ansiosos vão ter palpitação no coração. A cabeça... Não é isso, querida. A palavra de Deus está dizendo, quem anda na integridade, vamos conversar. Chegou em casa e falou assim, é que eu estava com saudade de você. Fala, pelo amor de Deus, você fez isso, eu passei o dia inteiro com o coração atravessado, já revi minha vida, eu fiz o que eu falei hoje de manhã, já não almocei, não jantei, custava falar isso. Mas quem anda em integridade, irmão, pode fazer o que você quiser, pode virar de baixo para cima, de cima para baixo. Quem anda na integridade não tem problema com senha de celular, senha do WhatsApp, senha de e-mail, senha de rede social. Não tem problema. Anda na integridade. Não é? É uma coisa meio complicada. Não é? Eu não sei se eu vou atingir alguém aqui, mas você tem 3 celulares, mas a sua família só conhece um? Não seria complicado eu chegar aqui e alguém dizer assim, pastor, aquele número do senhor lá eu liguei o dia inteiro e não atende. A Fernanda olhar e falou assim, qual número? O celular dele dá... Falou assim, mas que número? Nessa hora, irmão, aqui dentro já tem um vulcão todo desandado. Porque não tem problema, querido. Se você anda na integridade, você pode ficar em paz. Um conselho de um pai é isso aí. Versos de 12 a 13. Aqui a fonte de vida ou armadilha para a morte. Olha que interessante. Quem fecha os olhos para a maldade causa problemas, mas a repreensão clara promove a paz. As palavras do justo são fonte de vida. As palavras do perverso ocultam intenções violentas. O ódio provoca brigas, mas o amor cobre todas as ofensas. Palavras sábias vêm dos lábios de quem tem entendimento, mas quem não tem juízo é castigado com a vara. Olha que coisa interessante. Quem aqui, isso aqui é meio coisa
de mulher. Estou morrendo de ódio. Se eu pegar fulano, eu esgano. Ó aqui, viu? Olha a palavrinha falando aqui, ó. Ó. Isso aqui, ó, produz. Ódio é alimento para desgraça. Repete comigo, ódio é alimento para desgraça. Pastor, o que significa isso? Que a boca fala do que o coração está cheio. Tem muita gente tirando conclusão do que ela ouviu dizer, do que ela achou, do que ela pensou, e já diz que está com ódio do outro. Olha o conselho que ele está dando para o filho. As palavras do justo são fonte de vida, mas as palavras do perverso ocultam intenções violentas. Não sou eu que estou dizendo, irmão, é a palavra. O ódio provoca brigas, mas o amor encobre a multidão de transgressões. A língua reflete o coração e ela vai revelar o que está dentro. Então, irmão, se alguém está sempre de cara feia, sempre mal-humorado, sempre zangado, eu estou com vontade de matar. Eu não sei, irmão, tem uns irmãos que parece que é gangster. Tudo quer matar, quero matar, se eu pegar, vou matar. Vou matar quem? Não tem cadeia que aguenta você. Não tem jeito, mas vou matar. Se eu pegar ele, eu mato. Eu mato o quê? Vou matar 30 anos. Ei, o homicídio é 30 anos. Quer ir para a cadeia? Pensa nos seus filhos, quem que vai criar? E nós vamos resolver o quê? Você vai brigar, vai matar? Como é que vai ser? Quem que vai limpar a casa? Quero matar. Se aparecer agora eu mato. Cuidado, irmão. Cuidado. Cuidado. Porque aqui, ó, o inimigo trabalha onde eu dou liberdade, legalidade, brecha. É nessa hora que aparece a vítima, já vou chamar de vítima na sua frente. Não está sabendo de nada, mas você falou, eu mato ele, mato ela se chegar aqui. E lá vem o bocó chegando sem saber de nada. Oi, é você. Palavras de um pai para um filho. Guarda a sua boca, filho. Guarda a sua boca, filho. Não fale coisas antes de pensar. Eu quero confessar uma coisa para os irmãos aqui. Eu errei muito nisso aí. Eu errei e confesso que eu não parava para pensar no que eu falava. Eu ouvia muito isso no meu trabalho. E eu, mesmo sendo adulto, crente, eu não... Sabe aquela coisa assim, eu quero que se dane? Você já parou para pensar quando você fala assim, eu quero que a pessoa se dane? A declaração, eu quero que essa pessoa tenha danos. Eu quero que essa pessoa se dê mal. Eu quero que essa pessoa não proceda com coisas boas na vida. Então, muitas vezes a gente repete coisas, palavras, jargões, e a gente precisa pensar no que está falando. Porque por mais que alguém possa nos fazer mal, acabamos de ver no verso anterior que o amor, ele encobre multidões de ofensa. Então, quando eu falo assim, chega uma notícia do tipo, ó, fulano se acidentou, quero mais que se dane, não tem nada a ver com isso, quero que se lasque. Ô, querido, olha o que a palavra de Deus está nos falando sobre isso, que a língua reflete o coração externo que está dentro de mim. Como é que eu posso subir no altar depois e proferir aqui palavras? E eu estou dizendo para os irmãos, quantas das vezes eu falava coisas assim, e depois um belo dia eu estava pensando, falei assim mesmo, mas isso não expressa o que eu desejo. Você pode estar nervoso, pode estar nervosa, mas olha o que a palavra de Deus fala, que a boca do justo é manancial de vida. É forte, né, irmãos? É forte. A boca do ímpio, ela profere blasfêmias e insulto. Então, quando a gente tem um crente, uma pessoa em Cristo Jesus, que ela, tomara que morra, por que o carro não bate?
Não fala para mim, eu quero que se dê mal. Ó, a palavra de Deus. A minha boca não está sendo boca que produz vida. É uma boca que está produzindo o que está dentro de mim. Como é que eu posso amanhã estar oferecendo o meu louvor ao Senhor quando eu me expressei desejando mal para o meu próximo? É fácil isso que eu estou dizendo para você? Não, não é não, querido. É observância da palavra de Deus. Nós identificamos uma pessoa, identificamos o seu conteúdo pela forma que essa pessoa fala. Sim ou não? Você começa a prestar atenção no vocabulário, principalmente quando está fora de si, nervoso, nervosa. Você começa a perceber o que essa pessoa tem dentro. O conteúdo. Quem estava no culto terça-feira aqui, levante as mãos. Você que não veio, você perdeu uma noite esplendorosa, sim ou não? Irmãos, pastor Paulo pregou aqui terça-feira. Foi assim, pessoas extraordinárias, foi o tema da mensagem, de mexer com a gente. Pessoas prudentes demonstram a sua prudência em palavras de sabedoria. E na terça-feira nós vimos aqui uma demonstração do que uma pessoa extraordinária consegue na vida. O conselho de Salomão para o seu filho aqui é para que ele preste atenção na vida, nos seus atos, no seu caminhar, e tome cuidado, porque pessoas prudentes demonstram a sua sabedoria em palavras de sabedoria. Também já cometi esse erro, já pedi perdão para o Espírito Santo. Já pedi trazer um julgamento por algo que eu não tenho ciência. Isso é muito complicado. Porque eu posso estar olhando um lado, mas eu não vi o que tem aqui atrás. Eu não sei, eu não sou Deus. Eu não sou onisciente. Salomão está dizendo que pessoas prudentes, elas demonstram prudência na palavra do que ela fala. Calma aí, vamos apurar, vamos saber. Não, vamos levar para o paredão, vamos exterminar. Não, cuidado, querido. É um conselho de um pai. Versos de 14 a 16, vai falar aqui de conhecimento, que é a maior riqueza. Os sábios guardam o conhecimento como um tesouro, mas a conversa do insensato só conduz à desgraça. A riqueza do rico é a sua fortaleza, a pobreza dos pobres é a sua destruição. O salário do justo produz vida, mas o dinheiro do perverso conduz ao pecado. Bom, primeira coisa, conhecimento é melhor do que o ouro. Isso já está provado, é bíblico, e hoje acabei de citar um texto que corrobora com isso aqui. O conhecimento, ele é melhor do que riquezas. Porque a riqueza pode acabar, mas o conhecimento, você pode sofrer um problema aqui, pode se levantar ali na frente. Quem está comigo ainda, diga amém. Conhecimento. Ladrões podem roubar bens, podem roubar patrimônio, mas não roubam o conhecimento. Então, quem concentra a sua vida em dinheiro, em riqueza, em cima de impiedade, quem coloca a sua esperança, a sua expectativa, como Salomão está dizendo aqui, que guarda o seu coração, para ele a fortaleza dele é o dinheiro, precisa tomar muito cuidado, porque ainda que tome cuidado, ele pode ter um problema. Com todo respeito, mas a pandemia nós tivemos infelicidade de pessoas que tiraram a vida. Porque de um momento para outro a economia parou, as coisas ficaram em dificuldade. A nossa fé não está pautada, o nosso tesouro, em bens. Porque, irmãos, se estiver pautado em bens, você já parou para pensar se um belo dia Deus nos permitir irmos para a prova como foi Jó? Quem aqui já não teve que recomeçar a vida em alguns aspectos? Quem já teve que recomeçar, levante suas mãos. Difícil. Mas olha para você hoje. Podia ser um glória a Deus melhor, né?
Olha para você hoje. Quantas vezes a conversa errada bateu na porta do seu coração para fazer coisa errada? Quantas vezes conselhos errados vieram de frente com a gente? Quantas mulheres receberam convites para ir para a prostituição? Quantos homens aqui receberam convites para arrumar um relacionamento fora de casa, para ganhar um dinheiro desonesto, para sabotar o projeto de alguém? Negativo, irmão, negativo. Porque quem acredita que a segurança está em Deus, ele pode ficar tranquilo que o Senhor o exaltará no momento certo. É isso que ele está dizendo. Uma coisa interessante, querido, para a gente pensar. Um patrimônio, um dinheiro, pode comprar uma mansão, mas não pode comprar um lar. Eu já conheci pessoas de chorar e dizer isso para mim. Falou: Kleber, eu tenho dinheiro para pegar um avião agora e ir para os Estados Unidos se eu quiser. Eu posso contratar um jatinho agora ir para qualquer lugar do mundo se eu quiser. Eu tenho tudo isso, mas eu não tenho a alegria que vocês têm. Vale a pena ter algumas coisas em casa e ter desgraça no ambiente, desunião, contenda? Entenda o que eu vou dizer, irmãos. É lógico que é gostoso a gente poder comer o que quer, mas do que adianta a gente comer coisas que quer e não ter um lar, ter uma bagunça, um desajuste? É isso que ele está dizendo, que fortunas podem atrair bajuladores, não amigos. O dia que acabar o dinheiro, você vai ver como funcionam as coisas. Alguns artistas experimentam isso. Acho que foi o ano retrasado, teve uma matéria que passou das pessoas que ganharam na Loteria Federal aqui no Brasil, na Mega Sena. Como elas eram rodeadas de pessoas quando tinham dinheiro. Mas alguns não viveram com sabedoria, hoje moram de favor na casa de estranhos. E os amigos foram embora. Então, o que Salomão está dizendo para o seu filho é que o dinheiro pode comprar bajuladores, amigos não. E meu pai sempre me deu um conselho que dizia assim: nunca troque um amigo velho por um amigo novo. Adquira novos amigos, mas não substitua o amigo velho. E o que Salomão está dizendo que a única esperança que o crente pode ter é em Deus. Olha que conselho para um filho. Verso 17. A obediência tem recompensa. Quem aceita a disciplina está no caminho da vida, mas o que despreza a repreensão se desvia dele. Ou seja, a obediência, o ensino, nos livra da queda. Mas aquele que rejeita, a alma dele vai para o inferno. Não significa que só lá. Quantas pessoas estão vivendo hoje um lar infeliz, um estilo de vida infeliz, porque rejeitaram o ensino? Quantas pessoas trocaram a segurança do lar por um relacionamento de amante? E um belo dia ela descobriu que o tempo passou, ele descobriu que o tempo passou, e o camarada ou ela só usou ele, e acabou ficando com a esposa ou ficando com o marido. E o tempo passou. A pessoa trocou a sabedoria pela coisa errada, e ela teve a sua alma no inferno. Lá na frente, vai lhe dar alguns problemas, mas a gente poderia trazer outros exemplos aqui. Quantos filhos que rejeitam o ensinamento do pai, da mãe, e 10, 15, 20 anos depois, reclamam do que estão vivendo? É consequência da desobediência. Aí vira a mãe, vira o pai e fala assim: quero ver, você vai chorar o dia que eu for embora. Não fala isso não, irmão. Deus te dê bastante saúde ainda, viu? Às vezes, no momento de dor, a gente fala assim: não vê o velório, você vai chorar muito. Você não vai nem estar lá para ver, então não fica falando essas coisas. Não é?
É como se fosse bonito falar isso aqui. Você vai sentir falta quando eu for embora, irmão. Ensinamento a gente dá, mas se eles querem seguir, bem, não querem seguir, amém. Aqui é o pai está falando para o filho que vida sem reflexão é uma vida construída em ruínas. Então a gente tem que pensar. Verso 18 a 21. Quem esconde o ódio, olha aí, está falando com alguém. Quem esconde o ódio se torna mentiroso. Quem espalha calúnias é tolo. Quem fala demais acaba pecando. Quem é prudente fica de boca fechada. Está falando com alguém aí. As palavras do justo são como a fina prata. O coração do perverso não tem valor algum. As palavras do justo dão ânimo a muitos, mas os insensatos são destruídos por falta de juízo. O que eu cresci, e até hoje eu queria que, se alguém puder, me explica depois do culto. O que significa quem fala muito dá bom dia a cavalo? Quem já ouviu essa frase? Quem fala muito dá bom dia a cavalo. Agora eu vou partir para o princípio bíblico, diz aqui. Que quem não refreia a sua língua fala demais. Tagarela. Causa dissensão entre as pessoas. Confusão. E está dizendo que pessoas insensatas, quando elas abrem a boca, elas mostram que são vazias. Tem pessoas que a gente é capaz de ficar conversando com ela 1 hora, 2 horas, 3 horas. Mas tem pessoas que com 5 minutos já estressou, já não dá mais para ouvir. O que sai dela é só amargura. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão, com palavra de sabedoria de Deus para a nossa vida. Desafios na vida a gente sempre vai ter. Amém? Sempre vai ter. A gente sempre vai ter obstáculos. Nós vamos ter que conviver com tolos na vida. Vamos ter que conviver com situações que são contra o que a gente quer. Mas a vida é feita de sacrifício. Deus abençoa quem é justo. Hoje você viu que Deus abençoa trabalhador preguiçoso, Deus não abençoa. Você viu aqui que o Senhor, falando através da palavra, Ele diz que as pessoas que falam muito na sua insensatez são pessoas vazias. Então, às vezes, nós estamos falando de um assunto espiritual. Espiritual. Falando sobre crescimento de igreja, sobre ganhar alma. A pessoa corta o clima da conversa para falar do resultado de um jogo de futebol. Você está falando de coisas diferentes. Você está ministrando uma palavra de crescimento, de vitória, uma palavra profética. A Bíblia diz que o tolo, quando ele abre a boca, só sai coisa vazia. A gente precisa tomar cuidado se dentro do nosso coração não está saindo amargura. Porque se está saindo da nossa boca só amargura, a gente precisa voltar para a fonte. Não é fácil não, querido. Quer ver um exemplo aqui? Quem aqui levanta ou já levantou 4 horas da manhã para trabalhar, para entrar no serviço, 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, levante suas mãos. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Já enfrentou ônibus, enfrentou gente mal educada, patrão ignorante. Mas olha para você hoje, irmão. Gente que levantou, chorou no ônibus, chorou no metrô, na estrada, andando a pé porque não tinha dinheiro para pagar 2 ônibus, então tinha que andar alguns quilômetros a pé, que já comeu meia marmita para poder economizar para o dia seguinte. Mas não perdeu a fé. Olha como que Deus leva muito a sério essas questões das nossas palavras. Pessoas tolas falam muito e pensam pouco. Repete comigo. Pessoas tolas falam muito e pensam pouco. Eu podia dizer agora, pergunte para a pessoa que só está falando de você, mas não vou falar para você fazer isso aí. Não vou fazer. Quando um justo fala,
as pessoas, elas são edificadas, elas são consoladas, elas são encorajadas. É como fazer visita para uma pessoa que está doente. Nós vamos ter que tomar cuidado com esse negócio, fazer capelania. Vamos fazer visita para uma pessoa e chega lá, o irmão está um olho aberto, o outro fechado. Aí a gente começa assim: ei, irmão, tá ruim para você, hein? Eu tinha um amigo, irmão, que começou assim, mas não durou 10 dias. Irmão, pelo amor de Deus, isso é coisa que se fale. Onde que foi, irmão? Mas tá ruim mesmo, hein? Jesus, irmão, você vai perder essa perna. Não, pelo amor de Deus. Palavras nossas têm que ser palavras que edificam e consolam, que encorajam. Você já soube de pessoas que não sabiam que elas estavam doentes. Quando elas souberam, elas se entregaram e não reagiram. Aí chega um crente lá e fala assim: acho que você não come peru de Natal esse ano, não. Bom, lascou. O cara estava ruim, vai entrar numa queda, ele já vai perder a fome. E aí você começa a contar caso. Você está sentindo tontura? Porque meu pai começou assim. Minha mãe morreu disso. Olha, meu bisavô estava assim. Irmão, olha o que a palavra de Deus fala. Um pai ensinando um filho. Por isso que a gente fica preocupado com essa geração que vem aí, que não quer comer a palavra de Deus, viver a palavra vazio. Por isso que quando tem um jovem inteligente, temente a palavra, ele se destaca no meio das pessoas. Por isso que quando tem uma mulher sábia, ela se destaca no meio das pessoas. Ela não influencia pelo que ela usa, mas pelo que ela é, pela sua essência. Um homem sábio, ele muda o ambiente. Verso 22, a bênção de Deus enriquece. A bênção do Senhor traz riqueza e não permite que a tristeza o acompanhe. Os que vivem para acumular riquezas vão sempre viver em tentações e ciladas. Isso é uma grande verdade. Tem uma hora na nossa vida que a gente tem que começar a pensar o que é mais importante. Porque Jesus falou: olha, tolo, hoje vão pedir a tua alma, o que você vai dar? Não é? E o texto está dizendo que o amor ao dinheiro faz a pessoa cair. Quantas pessoas caíram na fé por causa do dinheiro? Eu conheço, irmão, bem pertinho. Bem pertinho, porque deixou que isso aqui gerenciasse. Interessante que o livro de Provérbios, só lembrando você novamente, ele vai tratando de um texto, de um assunto, daqui a pouco ele vai para outro, e agora o pai está dando um conselho para o filho: não fique colocando o teu coração no dinheiro. Mas veja que ele também fala: você precisa trabalhar. Não fique em casa achando que vai ser assim, não, que não vai ser. A pobreza não é uma virtude, assim como a riqueza não é um pecado. Você não pode dizer que uma pessoa que está vivendo numa vida em condição de pobreza, aquilo é uma virtude. E porque a pessoa é rica, ela está vivendo em pecado. Não é. Porque Deus é a fonte de todo bem, meu irmão. E dele procede. Tem gente que se dedica, tem gente que estuda, tem gente que busca, tem gente que age com inteligência. Agora, o que a Bíblia nos fala é que as bênçãos do Senhor não trazem dor. As pessoas mais prósperas que eu conheço são as pessoas que não têm o seu coração preso a essas coisas. São leais, são fiéis a Deus, mantêm. Deus abençoa aquilo. Como é que Deus vai abençoar alguém que só fica com o coração amarrado com aquilo? É um conselho de um pai para um filho. Verso 23, o tolo se diverte em fazer o mal, mas o sensato tem prazer em viver com sabedoria. A Bíblia nos diz que o tolo vive praticando o mal, e o que o inteligente, ele é uma pessoa que com tranquilidade, ele descansa, ele é uma pessoa que tem equilíbrio, e ele sabe que Deus na sua vida lhe sustenta, e ele não tem prazer em fazer o mal. Olha que coisa interessante. Eu trabalhei com uma pessoa, que ela tinha prazer em fazer maldade para os outros, irmão. Eu vivi com esta pessoa. Ela chegava a mentir, ligar para alguns colegas e dizer assim: ligaram aqui que aconteceu um problema na sua casa. Irmão. E dava risada. Quando a pessoa chegava e falava assim: era brincadeira. Eu vi a pessoa dar risada de um colega que estava com câncer, porque eles tiveram
um desafeto. Isso eu vi. E naquele dia que eu vi isso, eu fiquei triste, fui para a minha sala, o pessoal não aceita conselho. Exatamente 9 anos depois, adivinha do que aquela outra pessoa morreu? A Bíblia nos diz que o insensato se diverte praticando mal. A gente precisa tomar cuidado com essas coisas na nossa vida, porque existem alguns comportamentos que a gente pode trazer para a vida, que podem nos trazer consequências das mais terríveis, E ao contrário do que muita gente hoje vê, não existe nada, mas absolutamente nada, que a gente olha hoje e vivendo no erro, que não possa amanhã trazer as consequências disso. Olha o que o texto nos traz de orientação nesse sentido. Nós precisamos tomar cuidado quando nós falamos coisas para aqueles também que nos fizeram mal. Esse é um conselho de um pai, irmão. Eu sei que não é fácil, muitas das vezes a gente convive com aborrecimentos, com situações diversas, mas olha o que a Bíblia nos fala. E se eu abrisse agora para a igreja falar aqui, com certeza muitos aqui teriam exemplos para falar de pessoas que conhecem, que estão colhendo isso. E uma coisa que eu trago comigo, muito séria, é que quem tem tempo para cuidar da vida dos outros, não cuida da sua. Então, quem vive falando mal da vida dos outros, se preocupando com a vida dos outros, cuidando da vida dos outros e desejando mal para os outros, precisa tomar cuidado, justamente porque a palavra de Deus está nos dizendo que essas coisas o Senhor leva para ele como questões de justiça. O verso de número 23, que é esse que nós falamos, fala sobre expressar maldade. Eu acho que dispensa a gente estender comentário aqui, porque tem coisas que são muito perigosas para a vida. 24 e 25, os temores do perverso se tornarão realidade, as esperanças do justo lhe serão concedidas. As tempestades da vida levam embora o perverso, mas o justo tem o alicerce duradouro. Isso é verdade, né, Fê? Isso é verdade, né? Não é não, Cleomara? Não é não, Priscila? Não é não, Ramon? Não é não, presbítero? Pastor Luiz? É para dar um glória a Deus, né? É para dar um glória a Deus, não é não, Giovanni? Agostinho, as tempestades da vida levam embora o perverso, mas o justo tem alicerce duradouro. Não é não, Jacira? É interessante isso. A Bíblia nos mostra que o caminho que nós escolhemos a seguir vai influenciar o nosso futuro. Um dia disseram para Jó amaldiçoar o seu Deus, ele disse não. Ele me deu, ele pode tirar. Dispensa a gente falar mais alguma coisa, porque o perverso faz com as coisas baseada no seu coração e na sua maldade. Ele faz o mal, esperando receber o bem. Está aí uma coisa que a gente está fechando e precisa pensar. Gente ruim colhe exatamente o oposto que ele deseja colher. Colhe exatamente, gente ruim. Por isso, irmãos, escute bem, a Bíblia diz que maldição sem causa não prosperará. Levante a sua mão e diga aleluia, graças a Deus por isso, porque não é falta de desejo ruim contra a nossa vida. Irmão, a palavra de Deus nos fala que nós somos guardados pelo sangue do Senhor Jesus, mas pessoas que trabalham com coração ruim, é para elas, porque você tem um Deus que cuida da sua vida, por isso ande alinhado com Deus. Em momentos de tempestade, diz o texto, o justo não vai ser abalado. A gente passa. Eu já passei, irmão. Eu já passei por tempestade. Achei que nem eu ia aguentar. Mas nasceu o sol da justiça, graças a Deus. Verso 26. Como vinagre nos dentes ou fumaça nos olhos, assim é o preguiçoso que irrita seu chefe. O que é vinagre nos dentes? O que é fumaça nos olhos? Ao conselho de um pai para um filho. Depois o camarada chega em casa e não sabe por que ele foi mandado embora. Por que fulano é promovido e ele não é? Preguiçoso.
Deus não abençoa. O texto diz que o preguiçoso é tão irritante e inútil que ele acaba como um peso para ele mesmo. Você sabia que tem gente que faz de tudo para trabalhar 6 meses, para ser mandado embora, pegar, receber aquilo, depois mais 6 meses, pegar embora? Conheceu pessoas assim? Ele acha que ele vai viver com aquela indenização. Ele cava uma situação. Pessoas preguiçosas vivem a vida inteira só para olhar para ela mesma. Mas a conta da sua preguiça chega para ela. Verso de número 27 a 30. O temor do Senhor prolonga a vida, mas os dias dos perversos são encurtados. As esperanças dos justos resultam em alegria, as expectativas dos perversos não dão em nada. O caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros, mas a destruição para os que praticam o mal. O justo jamais será abalado, mas os perversos serão removidos da terra. Olha, irmãos, temer a Deus é prolongar os dias. A resenha desses versos é isso aí. E quantas pessoas que têm a sua vida encurtada sobre a face da terra, e vou mais adiante, alguns que pagam alguns processos aqui nessa terra, por causa do seu estilo de vida, por causa de serem tolo das coisas que falaram. Eu não me canso de dar esse exemplo aqui na igreja para os irmãos, que um dia meu pai contava, e conta, né, que ele trabalhava de servente de pedreiro, e a mãe do meu pai, minha avó, mandava a marmita, e a vizinha mandava a marmita também para o colega do meu pai que trabalhava de servente de pedreiro. Um dia, a mãe daquele amigo do meu pai mandou levar, ela mesma levou comida para o filho. Quando ele abriu a marmita, tinha arroz, feijão e uma folha de couve e um pouquinho de angu. Ele pegou aquela marmita, jogou na cara da mãe e falou assim: eu não sou porco para comer essa lavagem. O tempo passou. Quase 40 anos depois, meu pai estava andando numa cidade e ele olhou para um camarada assim, as 2 pernas, pedindo esmola naquele lugar. E meu pai reconheceu aquele homem. E ele reconheceu o meu pai, chamou meu pai pelo nome. E o meu pai lembrou que um dia ele jogou a marmita na cara da mãe dele e falou aquilo, que ele não era porco para comer aquela comida. Versos 30 a 32 nos fala exatamente assim: pessoas que não agem com sabedoria trazem suas atitudes sedução para o caminho de transgressão. Essa é a explicação. Mas os comportamentos de pessoas que andam na perversidade, eles têm um outro problema, e fecha o pensamento com a gente. Presta atenção, os mais novos, os irmãos presentes. Se a boca do justo é para a vida, a do perverso é cova de morte. Pessoas perversas, da boca delas, saem caminhos para a sepultura. E para a vida do sábio, jorra palavra de vida. E pessoas que andam na impiedade, o comportamento delas é para levar outras pessoas para o caminho da perdição. Então, quando você estiver andando na vida, escolha bem as pessoas que você se relaciona. Escolha bem as pessoas que você vai compartilhar. E mais do que isso, para todos nós aqui, pessoas que não agem com sabedoria não servem para fazer parte do nosso rol de amizade. Porque tem pessoas que o seu estilo de vida é exatamente para nos levar para a destruição. Escolha bem. Porque a pessoa que escolhe aceitar a sabedoria, você pode chamar a atenção dela, que ela vai ouvir, não vai fazer barulho, mas o tolo faz barulho, e quem anda com tolo se torna semelhante ao tolo.